Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor e alegria que estamos mais uma vez aqui juntos para fazermos o Evangelho no Lar. Como vocês sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior. Juntos vamos dar início ao Evangelho no Lar e gostaríamos antes, de agradecer muito pela companhia de todos vocês, pelo carinho de sempre, pelos comentários. É sempre muito bom saber que estamos juntos nessa sintonia de amor, sintonia do bem. Então aproveitamos para agradecer a Deus, à espiritualidade superior, aos nossos amigos de luz, porque sem eles nada disso aconteceria. Também aproveitando, pedimos que eles estejam conosco, vibrando, nos inspirando, e que as pessoas que nos escutam, todas possam vibrar nesta mesma sintonia, formando uma corrente do bem, fazendo com que as suas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos que seja um evangelho tranquilo, que essa doutrina possa nos trazer entendimento, acreditando que a vida é uma bênção e que as dificuldades momentâneas, na maioria das vezes, é uma oportunidade que temos para o nosso aprimoramento, para o nosso fortalecimento, para a nossa fé. Então vamos procurar orar mais durante os nossos dias, agradecer mais, amar mais acima de tudo. Vamos agora à nossa prece. Hoje eu leio a prece do livro, aquele do Mike, Pérolas da Prece. Prece ao meu lar. Deus Pai Todo-Poderoso, prostrado diante de vós, rogo pelo vosso auxílio. Pai querido, vós que sois soberanamente justo e bom, entrai na minha vida, visitai minha casa, abençoai cada cantinho e afastai do meu lar a maledicência, o desânimo e a tristeza. Pai, dai-me esperanças, abençoai minha família e serenai nossos corações para que o discernimento, o diálogo, a tolerância e o amor triunfem. Ó Deus amado, prometo estar alinhado com vossas lições de humildade e amor. Minha fé inabalável permite-me confiar em vossa bondade infinita. Imponde vossas mãos dadivosas sobre minha família. Regenerai nossas vidas. Que o lume do vosso amor acalente nossos corações, luza nossas almas e nos direcione para a vossa divina luz. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Por ser uma edição mais moderna, mais fácil, Então eu estou lendo por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Estamos no capítulo ainda, no capítulo 8, e o item é o 20. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vianney, pároco de Ars, Paris, 1800. Desculpa, gente. Vianney, pároco de Ars, Paris, 1863, item 20. Meus bons amigos, por que me chamaram?
Será que foi para curar esta pobre sofredora, impondo sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, Santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas, pobre criança. Ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos devem ser atribuídas apenas ao Senhor Pai de todos nós. Quando estiverem aflitos, olhem sempre para o céu e digam, do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas faça com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Castigue minha carne se isso for necessário, para que minha alma chegue até o Senhor com a brancura que possuía quando saiu de suas mãos. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem e talvez também a cura que timidamente pediram, como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estar em uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo que todos aqueles que estão privados da visão deveriam estar felizes pela prova que suportam. É preciso lembrar-se de que o Cristo falou: se possui um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Quantos existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoarão terem visto a luz? Como são felizes os que suportam a prova de ficar sem a visão. Seu olho não será motivo nem de escândalo e nem de queda. Os cegos podem viver inteiramente a vida das almas e podem ver mais do que aqueles que têm boa visão. Quando Deus me permite devolver a visão para alguns desses pobres sofredores, digo a mim mesmo: alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do Espírito, que não podendo enxergar, vive de contemplação e de amor? Então, não pediria para ver imagens menos puras e menos dignas do que aquelas que você percebe sem a sua visão. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Ele é mais feliz do que os que estão aqui, pois ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer com que a alma se perca. Os olhos fechados, pelo contrário, estão sempre prontos para fazer com que a alma se eleve a Deus. Meus bons amigos, acreditem em mim. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa. Se eu lhe dissesse, minha filha, seus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? E quem sabe se essa alegria não seria a sua perdição? Tenha confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me for permitido, mas por sua vez, faça uma oração e reflita sobre o que eu acabo de lhe dizer. Antes de partir, todos os que estão aqui recebam a minha bênção. Olá, é um prazer estarmos novamente reunidos neste encontro, nosso Evangelho, que ilumina e irradia as nossas casas, os nossos lares e aquece nosso coração. Bom, neste texto psicografado de Vianney, fica claro já no início, que isso deveria de ser um entendimento que toda e qualquer cura
somente com autorização de Deus. Seria dele. O próprio Vianney disse, é Deus que permite, não sou eu. Porque se fosse assim, seríamos destaques ali para poder curar os outros. Aí poderia até criar preferências, tendências, E daí, do que valeria a nossa vida na Terra sem aquilo que nos libertaria? Se nós viemos com alguma deficiência, é porque algum motivo teve para que isso nos fizesse repensar a nossa vida e reintroduzi-la numa linha, com algumas coisas que nos farão mais fortes. Algumas necessidades, elas automaticamente fortalecem outros fatores das vidas, das nossas vidas. Se você não tem a visão, outros aspectos crescem na sua concepção corporal, mas nada realmente é para sempre. Por quê? Porque é o corpo que está com aquele problema, o espírito não. Tanto que quando ele está emancipado, ele está tranquilo. Mas quando ele está no corpo, que ele tem que voltar depois do sono, ele tem que passar por aquela prova. E ele faz isso de bom grado. Porque o espírito, para vir para cá com uma prova tão difícil quanto essa e tantas outras que também são difíceis, ele veio de bom grado. É claro que aqui, se ele não tiver uma linha de conduta, de pensamento reta, reta que eu digo assim, uma trilha certa de pensamento, e, como o próprio texto fala, como o próprio Vianney disse, uma ligação com Deus, Se ele não tiver isso, ele tende a desperdiçar a vida, atrapalhar o máximo que ele conseguir a vida dos outros, porque ele é inconformado. Por isso que quando o Jesus veio para cá, ele já falou sobre abnegação, sobre entendimentos, sobre procurar estar acima das tuas deficiências, dos teus problemas. Hoje a gente nem usa a palavra deficiência, Hoje a gente usa a palavra condição. Você tem uma condição. Você tem que trabalhar em cima disso, e observar essa condição. E vai cuidando, segue, vida que segue. Porque fora daqui, tá tudo certo, tá tudo normal. Existe o período de readequação do espírito e ele se molda de novo, porque é só o perispírito que está moldando aquele corpo. E ali estão sendo colocadas as suas deficiências, que ora já vem de nascença, ora surge no decorrer do caminho. Então nós não devemos nos preocupar com isso, mas nós devemos nos preocupar em estar acompanhado de Deus, e não o contrário, não reclamar, não protestar, que é isso que é dito o tempo todo pelos espíritos. A gente não tem que aceitar tudo assim de mão beijada, não tem que aceitar tudo que os outros nos impõem, de mão beijada. Agora, as questões naturais de natureza, nós vamos superar isso. Nós vamos superar, Com amor, com bondade, com carinho, até as intolerâncias que tem ao nosso redor. Nós vivemos num grupo social na qual esse grupo quer determinar alguma coisa, Mas essa pré-determinação que o grupo social tem nada mais é do que um facilitador de vida para todos, Todo mundo pelo menos segue alguma regra. E nós não podemos deixar de esquecer que nós temos também as regras divinas. Nós já falamos sobre isso, as leis naturais, as leis divinas, que elas também nos regem. E elas têm mais importância do que qualquer outra coisa, Mas a gente tem que seguir as leis sociais para poder viver. E dentro dessas leis existem, claro, algumas imposições que nos afetam, mexem com o nosso brio, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade e acabam exortando dentro de nós coisas que não são boas. Quando citamos, antes arrancar alguma coisa ou outra do corpo porque nos peca, não era no sentido literal, Ninguém vai arrancar parte do corpo, porque isso ocasionou uma queda ou não. Negativo. Mas é para entender que o corpo é só uma base, é a base do espírito. O espírito tem que entender isso.
sabe? Quando a gente fala que todos somos iguais, em condição de espírito. E o espírito tem que entender, ele tem que estar além disso, ele tem que olhar, observar e entender que ele está num processo evolutivo. E tem que agradecer, porque na verdade é o nosso anteparo que está com alguma deficiência. E convenhamos, né? Todos nós temos algumas deficiências, né? De algum ponto ou outro. É um corpo, gente. Vai ter problemas, sim, até problemas da própria velhice, problemas de tudo, de toda a natureza e toda forma. Acidentes que acontecem, a gente se machuca, vai, levanta, segue. Mas vão ter outras encarnações, né? Vão ter milhares de outras encarnações, tá? E Deus queira, né, que a gente tenha uma conduta adequada para que a nossa preocupação seja nas próximas encarnações num critério de evolução que nos faça bem e também faça bem aos outros que estão ao nosso redor. Por isso que é tão bom a gente se sentir bem, porque todo mundo fica contagiado com isso. Nós não viemos para cá para sofrer, nós não viemos para cá para ficar deprimidos. Essas coisas acontecem, a gente tem que lutar para isso, né? Lutar para sair dessa situação. E a gente consegue, tá? É difícil, mas a gente consegue. Então temos que insistir nisso. Fiquem todos com Deus, né? Esse seria meu comentário a respeito desse assunto. Vamos agora então à fluidificação das águas. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, pedimos a Deus que ilumine todas as casas, que as águas que se encontram em frente aos computadores, em frente aos celulares, que elas possam ser fluidificadas pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que as nossas casas sejam limpas de miasmas, formas de pensamentos inferiores, que o nosso lar se encha de amor, de carinho, que os bons espíritos, que Deus esteja presente em nossa vida, olhando por nós. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, pelo nosso Senhor e Mestre Jesus e sua legiões de trabalhadores, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos. Através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve e a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres tantos encarnados quanto os desencarnados tornem-se amigos da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que todos os lares sejam renovados, todos os ambientes sejam agora irradiados com muita luz e que todos aqueles que colocaram seus pedidos de atendimento, de cura para si ou para outros, né, que sejam atendidos da melhor forma e maneira possível. Não vamos nunca esquecer de fazer a nossa oração, que nem Vianney disse, né? Primeiro curar o nosso espírito, depois trabalhar no nosso corpo. A gente pode pedir, então vamos pedir certo, porque se vier, né, não adianta o corpo estar curado, mas o espírito continuar com manchas,
Então, primeiro cura-se o espírito e automaticamente a pessoa já modifica tudo, a sua estrutura. Que Deus abençoe todos vocês. Que a luz se faça na casa de todos, com muita paz, com muita harmonia. Eu vou apenas fazer uns breves comentários depois do final do Evangelho, tá? Agora nós vamos colocar então um passe musical para encerrar, né? Para aqueles que vão ficar depois desse momento, ok? Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br
Olá, estamos de volta, né? Daqueles que continuaram aqui conosco. Hoje é só pouco comentário. Primeiro eu quero dar um feliz aniversário para Isabel Alves, tudo de bom, muita luz, muita felicidade em tua vida. Seja muito feliz. Mandar um abraço para a Clotildezinha, né? Para Viviane Matos, para Babi Martins e Eugênio Lico e tantos outros queridos e amados. Mas assim, a Juliana Araújo falou das músicas clássicas que são colocadas lá. A gente escolhe hoje. Por coincidência, a gente não colocou uma música antes, né? Mas a gente escolhe de vez em quando botar um trechinho assim para poder acalmar o coração, né? Antes de começar a fazer um ambiente mais tranquilo. A Thaís Helena falou que tem comercial durante o Evangelho. Olha, eu nunca vi. Nós somos... como é que é a palavra, né? Nós somos voluntários, a gente não... Nada aqui é cobrado, nada é pago. Também não ganhamos, não é monetariamente corrigido. O YouTube é que coloca umas propagandas. Eu já vi no início, eu nunca vi na metade. Eu até vou ver isso depois com ele, mas não tem nada, sabe? Nós não estamos monetizados, essa é a palavra. Nós não temos nada disso. É tudo que é de graça. Eu não sei por que aparecem essas propagandas, mas acho que é por causa da contagem de pessoas, né? Não sei como é que funciona isso. Tá? Mas eu nunca tinha visto na metade, eu até vou ver isso aí. A Vera Lúcia perguntou, sim, Vera Lúcia, tu pode fazer sim, tu pode fazer esse evangelho no domingo, tá valendo, pode fazer qualquer dia, que vocês podem usar este evangelho como o evangelho de vocês, não tem problema nenhum. Tá? A Zilda Marino perguntou sobre o evangelho de domingo. Eu acho que está se referindo às palestras, né? Se tem mais ou não tem, porque não era evangelho, era palestras. Não, as palestras, né, deram um tempo nas palestras, né? Daqui a pouco eles recomeçam de novo, né? Porque tem que se organizar, ver novos palestrantes. Então, agora, no momento, eles pararam um pouco as palestras, né? Passaram uma rodada, depois veio uma outra temporada de palestrantes por aí, tá? Mas por enquanto está sem. Mas tem muitas palestras boas para repetir de novo, né? Que valem a pena. Aqui o Humberto falou que vai numa casa espírita tomar passe e depois faz um evangelho no lar também, se pode. Pode sim, o evangelho no lar é irradiação para o lar. E na casa espírita você vai ter um passe magnetizador em ti, né? É um tratamento teu, pessoal. E no evangelho no lar é para tua casa, para o teu ambiente e também já te pega, tá? Mas vamos lá. Tudo isso porque eu queria também falar da Eliane. A Eliane disse que a mãe dela está internada há 2 meses. Que ela ficou meio sentida, que uma média que ela frequenta o centro espírita só fala coisa negativa para ela. Tá preparando ela, a mãe não pode vir, não pode ir lá. Ela não acha isso legal e eu também não acho isso legal. Tá? Porque, na verdade, a gente não está aqui para fazer previsões e dizer assim, vai acontecer isso ou aquilo. Não, isso não acontece. Quem decide a hora da pessoa ir já está registrado, isso é Deus. Quem autoriza ficar um pouco mais também é Ele, se for o caso. Tá? Mas não é assim, te prepara para isso, te prepara para aquilo. Isso nem tem cabimento. Tá? Não tem, isso não é mérito nenhum. O certo, e o que eles fazem é pedir para a pessoa rezar, pedir força para restabelecimento da pessoa. Tu não vai botar uma pessoa lá esperando que ela vá partir, né? Tá brincando? Eu vou ficar falando uma coisa porque eu imagino, eu sinto que a pessoa vai ir. Não. Cada um tem a sua hora. Não vai sair antes dessa hora. Não vai sair uma horinha antes ou uma hora depois. Não, tem a hora certinha para desencarnar. Então, quando forem falar, não aceite isso também. Pode dizer, eu só quero coisas boas. Que tu me diga coisas boas. Tá? Não tá atrás de ilustres videntes que veem as coisas e ficam anunciando coisas que só faz tu ficar triste. Esperando alguma coisa, com ansiedade. Não, palavras boas, viu, Eliane? Sinto muito por isso que acontece, não é o comum, tá? Não era para ser, pelo menos. Os espíritos só falam de coisas boas porque tu tem que viver a tua vida terrena, tá bom? Fica com Deus, fiquem todos com Deus e até nosso próximo encontro quinta-feira que vem. Boa noite, pessoal. Ótima noite a todos.